Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Olá, apaixonado por TV. O TV Saudade Entrevista de hoje tem a alegria, a grata satisfação de entrevistar uma atriz brasileira, atriz e cantora brasileira, atriz, cantora e dubladora brasileira, que tem uma carreira bastante sólida aí e concordou em dar essa entrevista para a gente. Falo de Isabela Bicalho. Isabela, muito obrigado por você ter aceitado nosso convite, viu? Imagina, é um prazer, eu agradeço o convite, de coração. Vamos falar de dramaturgia. Vamos. Isabela, eu sempre gosto de começar as minhas entrevistas pelo começo. Quando que a pequena Isabela, a Belinha, descobriu esse universo artístico, descobriu que queria seguir, decidiu que queria seguir essa carreira, e qual foi a trajetória que você fez? Você se formou, você começou e foi estudar depois? Eu sei que você começou criança, me conta tudo isso, por favor. Bom, eu comecei criança, com 4 anos, né, fazendo programas na TV Globo, né? Aí fiz algumas novelas. Depois eu entrei para o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Onde eu fiquei 2 anos. Depois segui fazendo algumas novelas. E aí, finalmente, eu comecei a fazer teatro. Primeiro teatro infantil. Depois, quando eu cresci um pouco, aí teatro adulto. E enveredei pelo teatro musical, onde eu fiz uma trajetória bem longa, né? Fazendo muitos musicais, principalmente com temas brasileiros. Então, mas você foi para a televisão por acaso? Foi convite? Foi teste? Como é que você descobriu essa tua veia? Na verdade, nessa época, a gente não tinha muito assim, uma procura infantil para trabalhar na televisão, né? Não era uma coisa que acontecia muito comumente, né? Foi uma coisa muito ao acaso. O meu pai trabalhava num clube e teve uma apresentação, por um acaso, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e parece que eu, criança, fiquei dançando no palco, e o produtor de elenco da Globo, que era pai da Rosana Garcia, fez um convite para mim fazer uma inscrição na Globo, e aí a minha mãe foi lá e me inscreveu. E aí eles começaram a me chamar, trabalho por trabalho, enfim, aí começou tudo. Você lembra que idade você tinha nessa estreia, Isabela? Eu tinha 4 anos. É o Sítio do Pica-Pau Amarelo da Zilca, né? A Zilca, que era a Dona Benta. Isso, aí eu já tinha 9 para 10 anos. Então você foi a Narizinho. Isso. Foram 4 atrizes que fizeram Narizinho nessa fase. Você foi uma das 4. Isso. Reni Oliveira... Não, sem confusão. Olha a confusão. Reni Oliveira... Reni Oliveira fez a Emília. Desculpa. Perfeito. Você foi a Narizinho. Quais são as atrizes que fizeram, você lembra? Fui eu, a Rosana Garcia, Daniele Rodrigues e a Gabriela, que veio depois de mim. Que legal. E aí você me conta, como é que você se apaixonou pela profissão? Você não tinha noção? Era brincadeira? Como é que era? Como é que foi isso? Olha, eu acho que quando a gente é criança, tudo é uma grande brincadeira, né? Uhum. Então, a princípio começou assim, como uma brincadeira, né? Depois, quando eu fui crescendo e os trabalhos foram ficando mais complexos,
Aí é que a gente começa a perceber que a brincadeira, na verdade, é uma profissão e que a gente precisa adquirir técnica, estudo. E aí eu comecei a estudar, né? Eu fiz CAL, que é a Casa das Artes de Laranjeiras, fiz muitos cursos por fora, né? Aprendi algumas técnicas de interpretação com as quais eu tenho mais afinidade. Eu sempre procurei estudar bastante, não só técnicas de interpretação, como técnicas de canto também. Ah, tá. Eu quero falar, a gente vai falar da cantora um pouco mais para frente, que para mim, eu conhecia, eu sou de São Paulo, né? Eu conhecia o teu trabalho mais como atriz. A coisa de sabia que você fez musicais, mas não sabia que você levava uma carreira de cantora meio que paralelo, né? Aí, me diz uma coisa, você era público de televisão quando você era criança? Você era criança que gostava de assistir televisão? Ou televisão também era novidade para você? Com certeza, assistia muita televisão, até acho que até mais do que deveria. Ah, é? Assistia com certeza. E você conhecia, por exemplo, quando você foi trabalhar com Zilka, Jacira, você já tinha visto essas pessoas na TV? Você tinha noção de quem eles eram? Ou não tinha noção? Era realmente tudo. Como é que era? Como é que foi isso? Esse comecinho. Olha, então, veja bem, como eu comecei com 4 anos, quando eu fui fazer o sítio, eu já tinha feito algumas novelas, então eu já sabia que as pessoas eram atores, que as pessoas interpretavam, né? Eu estava lá consciente, né, do trabalho, que era bastante trabalho, inclusive, eram muitas horas de trabalho por dia, e eu topei participar disso, então, assim, era um trabalho bastante consciente, né? O interessante da história que você conta é porque, assim, atores de gerações anteriores à sua enfrentavam uma certa dificuldade para seguir a carreira por causa dos pais, né? A profissão não era bem vista, eu digo, para atores de gerações anteriores. Hoje, todo pai quer que o filho seja artista. Mas você pegou uma fase de entre safra, né? Entre uma coisa e outra. E tua mãe que te inscreveu, então? Tua mãe que te colocou para fazer? Sim, minha mãe Como é que que me levou. Ela foi abordada pelo produtor de elenco e ela que me levou, e ela que me levava para as gravações. Ai, que barato, que barato. E teu pai nenhuma resistência. Não, não, não teve resistência. Mas ainda era uma época que muita gente tinha preconceito, eu sofri algum bullying na escola, de outras crianças, que os pais não queriam que chegasse perto de mim. Também tinha crianças que queriam estar perto de mim porque eu trabalhava na televisão, mas também tinham crianças que não podiam chegar perto porque os pais não achavam boa companhia. Tinha isso, E, né? Há e, 40 anos atrás ainda tinha isso. e quando que você diria para mim que você tomou consciência que trabalho, a partir de que trabalho, a partir de que momento, a partir de que fato que você tomou consciência de que era mais que uma diversão, era uma profissão, e mais, você decidiu continuar nessa profissão, porque você podia ter desistido, ter buscado outro caminho, ver que não era a tua. Houve algum Eu trabalho, acho, houve algum momento específico? eu acho que tem várias fases, né? Eu acho que a tomada de consciência mesmo ainda foi criança trabalhando no sítio, porque o trabalho era muito puxado e para estar ali eu tinha realmente que querer estar, tinha uma responsabilidade muito grande, né? Tinha muito texto para decorar e eu ainda estava em idade escolar, ainda tinha escola para levar junto, então ali eu acho que eu tive bastante consciência sobre a profissão. Mas depois que tudo isso passou e eu cresci, houve um momento, sim, quando eu estava adulta já, com os 18 anos, que eu pensei que eu não ia mais querer estar na profissão. Então, eu entrei para a faculdade, fiz faculdade de Sociologia na PUC, Rio, me formei, e depois eu, na verdade, voltei para a profissão, comecei a fazer teatro de novo, e aí eu segui adiante, né? Um tempo depois eu comecei a produzir os meus projetos, e como produtora eu pude abrir também portas para mim, né?
pude rever a minha carreira, rever como eu me apresentava na carreira, e aí eu segui adiante. Nesse período que você fez teologia, você se afastou completamente ou você continuou fazendo alguns trabalhos pontuais? Como é que é isso? Você afastou completamente e foi se dedicar? Sim, foi um período que eu fiquei afastada completamente, o período que eu tive estudando, o período que eu tive os filhos, né, que foi ao longo da faculdade, foi um período que eu fiquei bem afastada, durante uns 4 anos. Mas vieram convites? Vinham convites? Não convites, não vieram. Eu estava Então, bem afastada, estava distante e também estava um pouco cansada, eu acho. Precisei me distanciar para depois me reencontrar com a carreira. Duas coisas que me ocorreram aqui. Porque, assim, você viveu uma infância inteira trabalhando, quando a maioria das crianças está brincando, ainda que fosse uma grande brincadeira para você, era uma responsabilidade, né? Horário, decorar texto, enfim. E depois, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: voltar, depois de ficar 4 anos afastada, foi difícil? Difícil, assim, as portas se abriram facilmente por causa do teu histórico, ou foi um recomeço mesmo? Olha, foi um recomeço até porque foi quando eu comecei a fazer teatro musical, estava tendo um ressurgimento dos teatros musicais no Rio, pelo menos, e eu acho que em São Paulo também. São Paulo acho que foi um pouco antes, e eu precisei abrir um espaço para mim. Uma coisa que eu tinha de positivo é que eu cantava já, né? Eu tinha muita voz, muita musicalidade, e isso me abriu portas do teatro musical, que era um novo viés que eu ainda não tinha participado e que eu tinha muita afinidade, então eu comecei a abrir um novo caminho para mim na minha carreira. Você teve uma formação basicamente em televisão. Quando foi fazer teatro, ainda que tenha sido uma busca, você estranhou a linguagem? Não, porque eu já vinha feito teatro bastante, né? Dos 12 até os 16, eu fiz bastante teatro. E eu acho que o pulo maior de uma linguagem para outra foi lá com 12 anos. Lá realmente eu tive que redescobrir a forma de interpretar, porque no teatro era muito diferente da televisão. Mas quando eu fui fazer teatro musical, eu, na verdade, senti bastante afinidade com a linguagem, com o fato de estar cantando em cena, isso então me fascinou completamente, tanto que até hoje eu crio projetos de musicais, né? Eu para sempre tive isso na minha arte, né? Então acho que foi uma transição bastante orgânica, bastante natural. Porque você fez o caminho geralmente contrário do que todo mundo faz. Começa pelo teatro, estuda teatro, e televisão surge depois. E o estranhamento é o mesmo. Todo mundo que faz teatro, quando vai para a TV ou vai para o cinema, estranha. Publicidade nesse meio tempo você fez? Não, publicidade nunca fiz muito, não. Nunca pintou muito. E aí, se profissionalizou, teatro, já adulta, já teóloga. Você atuou profissionalmente como teóloga? Usou a teologia? Deu aula? Sociologia. Eu entendi teologia, desculpa. Você atuou como socióloga, embora socióloga a gente está o tempo inteiro você está. Né? Não atuei, pior que não atuei. Não atuei. Gostou? Você gostou do curso? Como é que foi isso? Foi excelente. Eu gostei muito do curso. E, sobretudo, estudar sobre a sociedade, sobre os comportamentos, sobretudo antropologia, foi uma matéria que me fascinou incrivelmente. E eu acho até que a antropologia é muito útil para o ator, né? Isso que eu ia falar. Essa coisa de você se despir, tirar, né, sair da sua própria cultura, entender uma outra cultura completamente diferente,
é um exercício muito importante para o ator, né? Porque, na verdade, a gente está a vida inteira fazendo isso, né? Se despindo de quem a gente é e se vestindo com um personagem que muitas vezes pensa completamente diferente do que a gente pensa. Eu quero falar de composição com você um pouco mais tarde, mas eu acho que a sociologia, né, deve ter dado uma excelente bagagem cultural também, né? Bom, aí, qual você diria na TV o teu primeiro papel? Eu vi que você fez a Porcina jovem, que foi a Viúva Porcina é um clássico, né? E você foi a Porcina jovem. Mas qual foi o primeiro trabalho que você diria relevante, assim, de novela inteira, de personagem com história? Qual que você classificaria, assim, vou chamar assim, estreia oficial como atriz de novela inteira? Foi criança, né? Eu acho que eu vim num crescendo, né? Primeiro eu ganhei um personagem na Água Viva, que era personagem com nome, eu era bem pequenininha. Francisquinha. Isso, Francisquinha, exatamente, era uma órfã, amiga da Isabela Garcia. Aí depois eu fui fazer Coração Alado. Você fez um episódio de Carga Pesada. Isso. Esse episódio eu não me lembro bem, que aí eu acho que foi antes disso tudo. Bem Amado. Você fez uma participação em Bem Amado. Bem Amado também tem uma participação. Aí veio o Coração... Tudo isso foi antes de eu pegar a Francisquinha. Quando eu peguei a Francisquinha, eu peguei um personagem, aí efetivamente depois eu fui para outro personagem da Janete Claire, e depois outro da Janete Claire de novo. Então... Coração Alado, você era filha da Débora Duarte? Não, eu era filha da Araci Balabanian. E do Jadel Filho, lembro, é verdade. Araci Balabanian e Jadel Filho. Bom, mais nova, menina ainda, né? Sim, bem menina. Foi isso. Foi antes do sítio. Olha só, você trabalhou com a Araci Balabanian, uma das grandes nomes, Jadel Filho. E para você era a coisa mais comum do mundo, né? Porque tem muita gente. Era bastante impressionante. Eram atores com muita personalidade, né? E eram personagens que tinham muita personalidade, e eu ficava muito impressionada. Aquilo me marcou muito esses trabalhos. Principalmente esse do Jardel Filho com a Araci Balabanian. E eram grandes nomes já do cenário nacional, né, Isabela? Eram grandes nomes. Com certeza. Aí você foi fazer humor, certo? Depois do sítio, né? Depois do sítio eu fiz humor. Ou foi antes? Aí eu vejo que tem uma passagem aqui, e isso é uma coisa que eu queria te perguntar, que você foi apresentadora na TV Cultura, no programa Brincando com a Língua. É verdade isso? Não tem isso? Tem isso sim. Eu trabalhei na TV Cultura algumas vezes. Recentemente... Eu imagino que fosse um programa que ensinava português, ensinava a língua portuguesa, é isso? Brincando com a Língua. TV Cultura e TVE. Isso aí. Eu acho que era um programa com a Tetê Pritzel, que a gente era aluno, nós éramos alunos dela. E, se não me engano, era esse programa. Tetê Pritzel? Porque aqui está como apresentador. E a pergunta que eu ia te fazer é a seguinte: você foi apresentador em algum outro momento na TV? Há pouco tempo eu fiz um programa também para o canal Futura, que eu também apresento algumas profissões, e eu fiz esse programa. Eu não tenho muita experiência como apresentadora, não. Isso que eu queria saber de você. Nessa tua pouca experiência como apresentadora, você me diria o seguinte: a apresentadora era a Isabela Bicalho como apresentadora,
ou a apresentadora era um personagem, porque eu imagino que tem figurino, tem direção, tem uma escalada. A apresentadora é a Isabela Bicalho apresentando ou a Isabela Bicalho representando a apresentadora? Ah, é a Isabela Bicalho apresentando, com certeza. Eu faço eu mesma. Você faz você Inclusive, mesmo. o meu jeitinho, minhas piadas. Você, mesmo com pouca experiência, você gostou da função? Sim, claro, com certeza. É muito divertido quando a gente pode ser a gente mesmo, né? É como quando a gente faz show, né? Que a gente pode ser a gente mesmo, é muito divertido. E aí quando você fez os Trapalhões, você fez Vivo Gordo, como é a comédia para você? Fazer Eu comédia. amo fazer comédia. Eu amo fazer comédia. Apesar que o povo gosta muito de ver eu fazer tragédia e fazer o povo chorar, um viés muito forte meu, mas eu gosto muito de fazer comédia. Eu me divirto. Eu também quero falar dessa coisa do drama, mas você acha, você deve ter sido escada nesses programas, né? Diversos personagens, trabalhando com os grandes humoristas. É escola também, Isabela? Você tinha consciência que você estava aprendendo ali? Renato Aragão, Claro, Soares. até porque fazer comédia é muito difícil, né? Eu diria até que é mais difícil fazer rir do que chorar. Então, Sim. eu trabalhei não só com o Renato, com os Trapalhões, como eu trabalhei muitos anos com o Chico Anísio, né? Eu fiz várias temporadas do Chico Anísio e aquilo ali era uma grande escola, né? Uma grande escola. E era uma comédia muito de situação, de texto. Então, era bem puxado, né? Tinha que estar muito atento, tinha que estar muito com timing, assim, em cima né? Atento, porque era uma coisa difícil, não era fácil, não. Principalmente o Chico, Não. né? O Chico não gostava que você errasse, até porque ele não errava nunca. Eu acho que eu gravei com ele anos, fiz vários programas dele, e eu nunca na vida vi ele errar. Ele não gostava que errasse, é isso? Porque você veja bem, se ele carregava o programa nas costas, a gente vinha e falava uma, duas, três ou, sei lá, quatro falas para contracenar com ele, não era justo que a gente errasse, né? Claro que errar é humano, mas eu, por exemplo, eu me lembro que eu me saía bem, tanto que o programa voltava, né? Sempre que tinha criança no programa, ele me chamava. Então, eu me saía bem com essa linguagem, assim, com ele, né? Sobre isso, Isabela, por exemplo, você tem facilidade em decorar texto? Você decora com facilidade? Você tem uma técnica? Como é que é o decorar para você, o decorar texto? Sim, é bem tranquilo. Eu acho que decorar é como fazer exercício, né? Quanto mais você vai decorando, mais você vai tendo prática de decorar, mais vai ficando fácil, né? Como um músculo, entende? Vai facilitando. Mas existe uma técnica? Eu vejo atores que gostam de anotar no papel, eu vejo atores que gostam de fotografar visualmente o que está escrito. Tem ator que bate o olho. Para mim é bem tranquilo. Eu vou lendo, vou decorando por partes, assim. É muito difícil. Quando é música, por exemplo, aí eu faço aqui, ó, igual você está vendo aqui atrás, tá vendo? Que está pendurado aqui, são as músicas do próximo show. Eu escrevo e colo na parede e fico relendo. E cantando. Mas quando é texto de novela, assim, aí eu vou decorando no papel mesmo, até porque normalmente você tem que dar uma pequena memorizada na fala do outro também, para você saber a sua deixa. Então, eu vou assim, lendo mesmo. Eu uso a técnica Isabela. Cada um tem sua técnica, né? Aí os trabalhos foram se sucedendo. Cada vez que você recebe um convite e lê o personagem, a sinopse do personagem, ou lê o roteiro, você tem noção
se aquele personagem vai funcionar, não vai funcionar, se você já fez esse tipo de avaliação, se deu bem, se deu mal, errou, acertou. Você lê um personagem e fala, esse vai dar pé. Ah, isso aqui não sei se vai dar pé. Você faz essa avaliação ou simplesmente você pega o trabalho e durante o trabalho você vai sentindo? Olha, eu procuro sempre defender o personagem. Então, mesmo que seja um personagem que eu tenha alguns senãos sobre ele, né, eu procuro não deixar isso à frente. Até porque opiniões são opiniões. E é muito misterioso sobre o que dá certo e o que não dá certo. Não se tem controle sobre isso, né? Às vezes a gente acha que dá certo e não dá, e vice-versa. Então, quando eu sou convidada para um trabalho, eu procuro 100% defender o personagem que me dão. Fazer o meu melhor ali. E como eu tenho esse outro lado, que é o da artista empreendedora, onde eu realizo os meus projetos, onde eu escolho o que eu quero interpretar, o que eu quero cantar, eu acho que ali eu tenho a oportunidade de dar vazão bastante à minha opinião. Então, ali eu posso dizer, eu vou fazer isso porque eu acho que isso funciona, eu vou fazer isso porque eu acho que isso vai agradar o público, ou eu vou fazer isso porque isso combina com a minha voz. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal, que dá uma saciada nessa questão da gente também colocar para fora o nosso conhecimento pessoal. Sim, né? Sim. Agora, uma coisa que me ocorreu agora. Como produtora, ser produtora da artista, você não acaba escolhendo. Estou perguntando se isso é bom ou ruim, tá? Eu acho que você acaba escolhendo diretores com afinidade, né? Que acabam tendo um pensamento mais ou menos parecido com o seu, e claro que tem toda a conversa, tem todo o direcionamento, mas produzir a si mesmo, ao mesmo tempo que facilita para você viabilizar um projeto, mas ele é limitador no sentido da produção artística. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Como assim, limitador do ponto de vista da produção? Limitador é o seguinte, porque quando você se produz, você escolhe o diretor que tem um pensamento parecido com o seu. O caminho vai ser aquele. Entendi. Olha, eu acho que... entendi a sua pergunta. O que você quer saber é se isso não interfere um pouco na criação, né? Na criação artística, é isso. Olha, isso aí é uma pergunta que não quer calar, certo? A gente nunca sabe se o que a gente está fazendo é a melhor coisa. Porém, normalmente eu tenho até alunas que perguntam muito isso. Qual que é o melhor projeto para mim, né? Na minha modesta experiência de produtora, os meus projetos costumam funcionar bem, costumam ter um bom alcance de público, um bom resultado com a crítica. Então, eu acredito que quando você ouve a sua intuição, ou seja, você segue por um caminho que você se sente bem, que você se sente inspirado enquanto artista, ele não tem como errar, porque ele vai atingir a um público ou a outro. Então, isso é um ponto. Com relação a juntar uma boa equipe, eu procuro sempre juntar pessoas que eu tenho afinidade na forma de trabalho. Ou seja, que elas gostam de trabalhar comigo da forma que eu curto trabalhar, que é mesa de debates, onde a gente troca bastante ideia, onde a gente defende os nossos argumentos com fundamentos. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, eu gosto de pessoas que não têm medo de debate, que dizem por que elas preferem essa ou aquela opinião. E gosto, inclusive, de pessoas que ficam me perguntando, não, eu não acho isso bom, porque eu acho isso velho. Velho não é um argumento bom, mas
porque isso não se... Hoje em dia a gente já está defendendo essa ideia dessa forma, isso vai parecer uma outra coisa. Então, assim, eu não procuro pessoas que pensem como eu artisticamente. Ah, perfeito, perfeito. Você chegou na pergunta. Pessoas que vão complementar a minha ideia. Ah. Então, eu tenho uma ideia, eu chego para a equipe, apresento a minha ideia, apresento meus argumentos e abro para as ideias todas. E deixo que as ideias surjam. E a gente vai, a partir dali, criando junto. Eu acho que é ruim para mim quando tem pessoas na equipe de criação que não são boas de argumento. Isso é ruim para mim. Isso eu não acho legal. Ou isso eu acho velho. Ou isso eu acho chato. Por exemplo, esses argumentos para mim não funcionam. Porque para achar chato, tem que ser por quê? Por que é chato? Porque isso a gente já usou muitas vezes, porque isso a gente já viu em muitas peças, porque isso não traz novidade, entendeu? Eu preciso de pessoas que realmente debatam. Então, eu procuro pessoas que não tenham medo disso. Então, eu procuro pessoas afinadas desse lugar. Com relação à criação artística, eu procuro pessoas variadas, mesmo. Agora, para enriquecer, né? Enriquecer é fundamental. Eu já vou para o terceiro trabalho com a mesma diretora, e a gente, apesar da gente ter muita afinidade, a gente pensa bem diferente, muitas coisas. Mas a gente tem um trabalho de harmonia bem legal, porque ela sempre testa o que eu quero. Mesmo que ela não concorde. E eu sempre testo o que ela me pede, mesmo que eu não concorde. É isso que eu ia te perguntar, Isabela. Como é ser patroa do diretor da atriz? Então, eu acho que como eu acredito que funciona a liderança. Eu acredito que a boa liderança funciona quando a gente serve bem aos liderados. Significa que a gente tira o melhor deles. Então, para isso, a gente tem que dar espaço de fala, a gente tem que acatar coisas que têm um bom argumento, mesmo que não sejam do seu gosto. E, sobretudo, a gente tem que ter uma boa escuta. Eu acho que a boa liderança está nesse lugar. Porque quando a gente escuta com atenção o que o outro está dizendo e deixa que isso entre no seu pensar, é óbvio que isso vai gerar coisas boas. Primeiro porque você vai ouvir coisas que você pode não estar prestando atenção. Porque um líder ele tem muita coisa para olhar. Então, você estar atento às escutas é uma coisa fundamental. Eu acho que isso que faz uma boa equipe. E uma equipe que se sente escutada, ela se sente respeitada. Consequentemente, ela vai ter muito respeito quando for a sua hora de falar. E é fácil separar, por exemplo, assim, eu imagino que até entrar no palco é a produtora. A partir de estar no palco, você deixa a produtora fora e é a atriz que está no palco. É fácil fazer essa separação? Não, não é fácil. Separação é bem difícil. Eu, em geral, além da equipe artística, eu me associo também a um produtor. E aí, o produtor associado, na hora que eu realmente tenho que estar dentro da coisa artística, ele segura a parte burocrática, técnica e de execução. Então, eu divido o serviço. Eu prefiro dividir o quinhão e ter essa pessoa dando um respaldo para que as coisas fluam com mais organização e para eu poder estar em cena de forma mais tranquila. Então, é uma equipe boa que eu junto. E você dirige também? Você dirige, Isabela? Eu adoro dirigir, mas quando eu estou dirigindo, eu não estou em cena. Tá. Entendo. Agora, me diz uma coisa, como produtora, o que te encanta, o que determina a escolha de um projeto? Você faz projetos sempre musicais, teatro musical, você não faz nunca teatro sem ser musical? Ainda não surgiu essa ideia. Então, o que te encanta?
As ideias surgem de forma muito inusitada. Eu já tive ideias surgindo de formas mais curiosas. Eu já tive ideia que surgiu em sonho. Eu sonhei com uma ideia. Eu já tive ideia que é inspirada num programa de televisão que eu amo, que eu quis fazer um musical. Eu já tive ideia que é inspirada em um artista que eu admiro muito, e eu quis fazer uma releitura do trabalho. Então, o que eu posso dizer que todas essas ideias têm em comum é que eu sempre tive uma fonte que me inspirou muito, que me moveu muito aí naquela direção. Músicas que eu quero muito cantar, pessoas que eu admiro muito, que eu quero muito que todo mundo conheça. Sempre assim. E aí tem a ideia. Você contrata um roteirista, você contrata alguém para escrever, ou você escreve também? Bom, essa também é uma pergunta que não quer calar. Eu produzi o Gota d'Água, que já tinha um roteiro pronto, e produzi o musical sobre a Elisete Cardoso. Esse eu escrevi. O musical? Eu acabei escrevendo, eu fui impulsionada a escrever. Eu nunca tive a ambição de escrever. Mas esse projeto, eu fui impulsionada pela minha diretora, tá? A escrever. Qual que você falou? Gota d'Água? Musical da Elisete a Divina. Sobre a Elisete Cardoso. A gente estava já há um mês da estreia marcada, e a gente não tinha um roteiro ainda. Porque a gente tinham chegado 2 roteiros que a gente estava muito infeliz, sobretudo eu estava muito infeliz, porque eu já tinha tido mesas de reunião com a diretora e a gente já tinha juntas, eu já tinha apresentado para ela uma escaleta de assuntos e a gente já tinha traçado os assuntos que a gente queria tratar na peça. Então, era um trabalho relativamente simples, de costurar e de colocar os diálogos, sendo que a gente já tinha escolhido o que a gente queria contar. A gente queria um olhar muito feminino para a peça. E eu queria muito que a peça falasse da Elisete pessoa. Eu não queria só estar contando marcos históricos da Elisete. Até porque eu acho que marcos históricos você vai lá e Guga. Você vai lá, Guga, viu que ela gravou o disco do Tom Jobim, do Vinícius, entendeu? Isso tudo já está mais do que dito. Eu não queria dizer isso, eu queria passar por isso, obviamente, mas eu queria falar do ser humano que ela foi, da forma como ela lidava com as dificuldades, do carisma com que ela conquistava as situações de uma forma espontânea, era isso que eu queria dizer. E a gente já tinha tido 2 roteiros que as pessoas que escreveram não tinham se convencido dessa forma que a gente queria dizer. Então, a Sueli Guerra, que é a minha diretora, falou: Isa, eu acho que você podia tentar escrever. Senta e escreve. E aí, eu me lembro de sentar na frente do computador e chorar um pouco. Você já tinha todas as pesquisas, todas as informações que você queria sobre a vida dela, que você queria passar, você já tinha essa pesquisa? Obviamente, eu tinha feito uma pesquisa enorme, eu já tinha tudo, já sabia tudo sobre ela e tudo que eu queria contar e o que eu não queria contar. E aí, antes de escrever, você chorou. Me conta um pouco mais sobre isso. Porque eu pensei, meu Deus, gente, lá vou eu fazer uma coisa que eu não me preparei, né? Teoricamente, né? Porque eu não sou roteirista. E eu comecei a escrever. E, curiosamente e estranhamente, os diálogos, principalmente, saíram com muita facilidade, como se eu já tivesse pensado muito sobre eles, e realmente eu tinha pensado. Então, eu escrevi esse roteiro e fomos indicados a prêmio. Você gostou do exercício? Você gostou do exercício de... Amei profundamente. Eu sou uma pessoa com muita palavra no coração, eu sou uma libriana de sol e de lua,
Então, é o signo da comunicação, né? Então, eu tenho 1 milhão de palavras na minha cabeça, flutuando nelas. As palavras na minha cabeça só dão intervalos para as músicas, que são palavras cantadas também. Então, eu pude botar no papel e isso foi um exercício maravilhoso. Eu amo fazer isso. Eu continuo não sendo roteirista, sendo só uma amadora, mas eu continuo praticando. Depois disso, eu escrevi uma adaptação para um musical de 2 atos da novela O Cravo e a Rosa. Escrevi essa. Você falou que você gosta de alguns artistas, que você gosta de alguns programas. O Cravo e a Rosa foi a novela mesmo que você fez a adaptação para o teatro? A novela, porque eu ainda recebi o seguinte comentário: mas essa novela é baseada no Shakespeare, a megera domada, você tem que ir na origem de tudo. Eu fui lá na origem de tudo, não achei graça nenhuma. Achei essa peça do Shakespeare super machista, não tive nenhuma afinidade com ela. Falei, quer saber? Vou voltar para a novela. Voltei para a novela, fiz um grande apanhado da novela e fiz uma releitura, no meu ponto de vista, contemporâneo, né? Porque a novela já foi escrita há mais de 20 anos e eu acho que agora todo aquele debate da Catarina, ele está muito mais acirrado, né? O debate feminista, ele está muito forte, muito presente, muito atuante. Então, eu escrevi essa peça um pouco antes da pandemia e coloquei a Catarina como uma sufragista atuante. Citei algumas sufragistas históricas na peça, enfim, fiz a minha versão do Cravo e a Rosa e diálogo não faltou. Na verdade, precisou cortar depois, porque tinha bastante assunto. Então, eu, de vez em quando, costumo praticar um pouco como roteirista amadora. Aí você disse que gostou muito do exercício de escrever, gosta também do resultado que você obteve das vezes que você escreveu, você gostou também? Uma coisa é gostar da prática. Boa pergunta, porque é curioso, você escreve... Deixa eu te explicar por quê. Você sabe que eu escrevo, né? Eu escrevo para teatro. E eu sempre digo o seguinte, eu não gosto de escrever, eu gosto de ter escrito. Porque o escrever exige uma disciplina. O escrever, para mim, é doloroso. Porque você abre o canal, você fica muito... É doloroso para me escrever. Agora, ter escrito é uma delícia. Só que para ter escrito, precisa escrever, né? Por isso que eu te fiz essa pergunta. Se você gosta do exercício e se você gostou também... Eu gosto de sentar e pensar os diálogos, e pensar os debates, e pensar os conflitos. Me diverte. Mas você gostou dos resultados da autora? Dos resultados finais que ela conquistou? Eu tenho muitas críticas sobre os meus textos. Eu sou uma pessoa que critica muito o meu trabalho. Muito. Mas eu confesso que na estreia, principalmente do Cravo e a Rosa, que eu escrevi comédias de situação e vi elas funcionando, vi as pessoas rindo com as comédias de situação, isso me deu um prazer. E por um acaso eu estava em cena, tá? Porque essa peça eu fiz pelo Seften, que é uma escola aqui do Rio de teatro musical. A gente foi uma produção dos alunos, né? E uma das contrapartidas era que eu estaria em cena com eles. Então, eu fiz o papel da Catarina, revezando com uma outra aluna, e fiz a estreia. Então, a estreia foi bastante tenso, assim, porque tudo bem, eu estava tensa com a minha estreia, ok, mas mais tensa ainda eu estava como autora, estreando como autora daquele texto ali, né? Aquele texto estreando. Então, quando eu via cada piada funcionar, gente, olha, aquilo foi... Eu me lembro que uma vez teve uma piada que funcionou, que tinha até a Catarina em cena, e a Catarina estava meio braba, reclamando por que Deus era homem, por que não rezava para a deusa.
que agora está em moda, né? Engraçado que agora está super em voga. Agora as amigas jovens todas falam, ai, que vai com a deusa, que se a deusa quiser. Agora a gente está usando o feminino para Deus, né? Inclusive, Mas, inclusive estreia uma peça minha, dia 4, em que Deus é mulher. Em que Deus é mulher. Mas essa peça foi escrita há 23 anos atrás. olha que moderno, tá vendo? Você já questionava isso, hein? E você ainda é homem, hein? Eu confesso que quando eu vi as pessoas rindo dessa piada, eu pensei, gente, que delícia, que delícia. E eu quero te fazer Eu uma acho pergunta. que quando a gente pretende remontar essa peça, eu acho que quando remontar essa piada já não vai funcionar tanto, porque agora a gente já está falando muito sobre isso. E na hora que eu fiz a piada, a gente não tinha muito esse questionamento, né? A Catarina, ela estava questionando isso assim, netamente. E pais e mães sentados ali vendo seus filhos riram e acharam engraçado esse comentário. Agora, após pandemia, já está todo mundo falando isso para cima e para baixo, tem que renovar a piada lá, tem que arrumar, mas... Me diz uma coisa, você falou de rirem na piada. É uma delícia quando a reação esperada vem. Aconteceu com você de vir reação inesperada, que eu acho mais gostoso ainda, que você não acreditava que houvesse reação nenhuma e há alguma... Como é que é isso? Qual que você acha mais sedutora? A reação esperada, quando ela vem, ou a reação que vem sem você esperar, que é sedutora demais também? Eu acho que as duas coisas são boas, né? Porque a esperada é aquela que você construiu querendo que dê certo. Então, quando ela dá certo, é um regozijo maravilhoso. Quando é inesperado, aí é um plus, né? Você nem sabia que aquilo era engraçado e o povo ria. Pô, aí é ótimo. Eu acho que as duas coisas são muito boas, igualmente, na minha opinião. Eu vi aqui que você fez, entre os musicais que você fez, você falou aí que produz artistas que você gosta, papapá. Eu vi aqui. Tim Maia, Vale Tudo musical. Você não produziu? Não. Tim Maia eu fui convidada. Tá. Você produziu a Elisete e atuou. Você fez a Elisete? Sim. Agora, não sei como é que está isso, Cássia Eller. Cássia Eller também eu fui convidada. Mas você faz ela? Não. Cássia Eller, eu fiz namorado da Cássia Eller, fiz a Lanlan, fiz outros personagens. Quem faz a Cássia Eller é a Tassi. Ela sempre faz. É uma cantora, compositora, excelente. Aliás, vai estar dando uma canja no meu show dia 6 de março. Ela que faz a Cássia Eller brilhantemente. Ela até lembra um pouco fisicamente. De qualquer maneira, eu quero te perguntar o seguinte. Eu te perguntei essas coisas para te perguntar o seguinte. Elisete Cardoso, a namorada da Cássia. No Tim Maia, você deve ter feito alguém que existiu, não é? Fazer alguém que existiu, que de repente viveu na mesma época que você, porque a Elisete morreu, você já tinha nascido. A Cássia morreu, você já era adulta. O Tim Maia morreu, você já era adulto. Não sei quem você fez no Tim Maia. A responsabilidade é maior do que fazer um personagem fictício? Eu acho que sim. Tem mais onde se apoiar? Eu acho que sim, porque eu, pelo menos, apesar de eu não ter produzido esses projetos, mas eu produzi a Elisete, por exemplo, eu acho que você primeiro mexe com o imaginário das pessoas. As pessoas conhecem aquele personagem. Você vai homenagear uma pessoa, você vai representar uma pessoa que existiu, que as pessoas lembram. Então, tem uma responsabilidade maior, né? Eu acho que é mais difícil. Acho que é mais difícil. Agora, se eu te propusesse, se eu fizer a seguinte proposta em tom de brincadeira. Sou um produtor. E aí, peço um conselho para você. Isabela, que Isabela que eu contrato? Eu só posso contratar uma só. Eu contrato a produtora,
a atriz, a cantora, a diretora, a autora. Qual Isabela aqui eu contrato? A diretora! Você fez pouco, mas você ama dirigir, é isso? Eu adoro mandar. Mas pense em dirigir na TV também. Olha, não cheguei ainda nessa ambição, não, mas eu quero muito dirigir no teatro. Eu acho que televisão, vamos ver, não sei, ainda não cheguei lá. Eu acho que as coisas acontecem um pouco naturalmente quando a gente não tem muita ambição, né? Sim. Então, quem sabe? Você vê, eu estou aqui escrevendo texto, os textos estão fluindo, eu tive zero ambição de ser roteirista. Então, eu acho que é melhor quando a gente não fica muito ambicioso sobre a profissão, e sim orgânico, espontâneo, deixa que a inspiração te leve para esse ou para aquele caminho. Eu gosto muito de dirigir, não é só porque eu gosto de mandar, não. Não, eu gosto de mandar sim, meus filhos é que falam isso, mas não é essa a questão. A questão, eu acho, é que eu tenho muitas ideias, e eu já trabalhei com muitos diretores, então acho que eu já adquiri muita técnica, muita bagagem, muita experiência, e eu tenho realmente muita vontade de colocar isso em prática, entendeu? E é uma coisa que eu, por exemplo, quando eu estou trabalhando com outros diretores, por exemplo, eu estou sempre quieta, na minha, sem dar palpite, guardando para o meu projeto. Só que como eu acabo criando projetos que eu estou em cena, então eu não dirijo eles. Então, poucas vezes eu tenho chance de dar vazão a tudo que eu acho, né? Porque, como você perguntou anteriormente, você ser patrão não quer dizer que você manda e as pessoas obedecem. Pelo contrário, quer dizer que você negocia o tempo todo. Então, quando eu estou realizando um projeto com uma equipe de criação, eu estou negociando do primeiro ao dia da estreia. Uhum. E eu acho que você, enquanto diretor, não é que você não negocia, não, tem que negociar, porque você também está no comando querendo tirar o melhor das pessoas, também tem que negociar. Porém, é a sua visão. É você que está olhando de fora. É você que está dando as cartas. É você que está colocando a sua experiência ali. Então, eu sinto que o meu artista quer muito dar vazão a isso. Tá. Quero falar um pouco da atriz, Isabela. Você trabalhou com diversos autores. É possível, com a experiência, identificar assinatura? É possível. Com certeza. Com certeza. Inclusive, pelo menos no teatro, dos diretores que eu conheço, não preciso citar aqui, eu poderia saber claramente quem dirigiu cada peça. Não. Esse foi esse aquele. Falando de autor de novela. Você consegue identificar assinatura, um estilo, um universo em cada autor? Isso eu não sou tão craque, não. Não sou tão craque. Não sou. Eu acho que até porque... Isso é uma falha, tá? Eu acho que é uma falha minha. Porque isso é uma coisa minha da Isabela agora. Porque como eu comecei a escrever e eu comecei a precisar adquirir alguma técnica, alguma não, toda a técnica, mas eu comecei a adquirir, eu comecei a prestar mais atenção nisso, que era uma coisa que eu não prestava tanta atenção antes. Mas eu tenho certeza que o pessoal que é mais ligado nisso sabe tranquilamente distinguir esse ou aquele autor. Eu te pergunto isso porque eu quero saber de você, na verdade, se você busca uma assinatura no teu trabalho autoral. Se isso já passou pela tua cabeça. Então, eu penso... Bom, veja bem, eu só criei até hoje projetos de teatro musical. E o musical, que eu sempre tive muita referência, foi o teatro da Broadway, porque é o que nos chegou no ressurgimento. Mas, curiosamente, eu não tenho muita afinidade com o teatro da Broadway. Então, uma coisa que eu tenho muita afinidade é com a novela. Novela eu tenho muita afinidade.
Claro, são muitos autores. Se você me perguntar, mas qual autor você tem mais afinidade? Eu gosto da Lia Mansi, eu gosto da Duca Rachid, eu amava a Janete Claire, gostava do Dias Gomes. Então, assim, eu tendo a ter uma queda pelas mulheres, porque acho que elas têm um olhar sobre os assuntos que chegam mais a mim. Então, eu, por exemplo, eu acho que eu, como autora de teatro musical, eu sou um misto de Broadway com novela. Isso é uma consciência que eu tenho. Já é E uma é uma grande assinatura, né? luta. E é uma grande luta que eu tenho, tá? Porque, por exemplo, quando a gente recebeu os nossos textos da Elisete, não é que os textos fossem ruins, não eram, eles eram bons. Porém, eles eram calcados nesse teatro que não é que seja só Broadway, mas que não dá tanta importância ao melodrama. E eu gosto do melodrama. O que eu quero dizer com isso? Eu gosto dos pequenos dramas da rotina humana, problemas diários, de mãe com filho, entendeu? De lidar com adolescente, de marido que vai embora e larga e aquela pessoa tem que reconstruir a vida. Ou seja, nossos pequenos dramas diários. A pessoa que quer sair da favela, que o filho está no tráfico, que tem que dar um jeito de ocupar aquela criança para ela não ficar no... Enfim. E eu acho, a mim me toca mais quando um musical, por exemplo, dá mais atenção a isso. E eu acho que essa é a marca dos meus musicais. Quando você vê, por exemplo, Gota d'Água, que a gente fez uma adaptação da peça do Paulo Pontes e do Chico Buarque, e a gente pegou uma peça que durava 4 horas e meia e transformou em 2 horas e 45, a gente teve que cortar muito a peça. E a gente enfiou mais música do Chico Buarque. Isso foi um debate com o diretor João Fonseca de horas. A gente ficou debatendo horas e horas e horas, mas olha, foi um debate. E o João foi generosésimo. Na verdade, ele é meu grande exemplo de líder, esse líder que tem escuta. Porque eu cheguei lá com um caderninho assim, repleto de anotações, e ele ouviu tudo pacientemente. Então, nós mexemos muito e deixamos a peça bem enxuta no melodrama. O melodrama era o que a peça tinha de essência, que era a questão daquela mulher abandonada que se via sem perspectiva nenhuma e, por fim, terminava matando os filhos e se suicidando. Então, eu acredito que eu, como artista, como elaboradora de projetos e talvez como roteirista, quem sabe, um dia eu chegue lá, eu venha a ser essa pessoa que misture teatro musical e novela. Eu realmente acredito. Eu acredito que é possível puxar um close no teatro. E a pessoa dá muita atenção ao momento de transição emocional, de curva dramática que aquele personagem está passando ali, sem ser que esse momento seja só quando ele está cantando. Entendeu? Para mim, o mais importante é isso. O cantar, ele vem para coroar esse momento. É assim que eu acho que fica mais emocionante. E como eu tenho, assim, isso eu estou falando aqui ousadamente, tá? Eu não sou a rainha da verdade, não sei nem se o que eu estou falando, mas... Eu estou buscando a tua verdade. Na minha experiência com o Gota d'Água, que é um trabalho importantíssimo meu, que foi a virada da minha carreira, e eu ouço muitas pessoas, já tem mais de 10 anos esse trabalho, as pessoas ainda hoje falam muito desse trabalho para mim, eu tenho cá comigo que valeu muito a pena eu brigar pelos momentos de melodrama dele, mesmo sendo uma tragédia grega, e a gente sabe que na tragédia grega não existe melodrama, né? Que é outra forma que se trata ali. Então, eu sigo nesse caminho. E eu espero desenvolver esse caminho cada vez mais, entendeu? Eu acredito. Eu acho que o Tim Maia, por exemplo, que não foi um espetáculo que eu produzi e nem que escrevi, mas que é do mesmo diretor do Gota d'Água, que foi o João Fonseca, que foi logo a seguir.
né? Era uma peça leve, era uma peça para cima, era uma peça que não tinha assim um grande momento de tragédia, não tinha, a gente não pesava na peça, mas dava muito atenção ao ser humano Tim Maia. E não só ao ser humano Tim Maia, doidão, faz um monte de maluquice, mas ao artista, ao que ele trazia de genial como artista, ao ser humano generoso que ele era. Se ele era generoso por causa da maluquice dele, por causa da carência dele, não interessa, mas ele era. As criações inusitadas que ele fazia no dia a dia dele para ele se virar de situações. Então, eu acho que isso enriqueceu a peça de uma forma que a gente fez um sucesso estrondoso e viajou durante 5 anos o Brasil inteiro, sem parar. Eu parei só para Natal e Ano Novo. Então, eu acho que essa é a minha marca. Sem querer me alongar muito. Não. Você me deu uma resposta há um tempo atrás que me deixou intrigado e eu tenho que te perguntar. Eu perguntei para você se você só produziu até hoje musicais, se você não produziu teatro sem ser musical, teatro convencional. Você disse que ainda. Por quê? Por que ainda não pintou? Não chegou nenhum texto que te encantasse ou não chega mais texto de teatro convencional para você produzir? Por que nunca aconteceu? É porque o meu viés de cantora é muito forte em mim. Ele é muito forte em mim. Enquanto eu não estou pensando em palavras, eu estou pensando em músicas. E isso é muito forte em mim. A música realmente, desde a minha infância, mais infância, assim, eu acho que uma das minhas memórias mais remotas de interpretação sou eu interpretando o disco dos Saltimbancos infinitas vezes durante o dia. Eu devia fazer 2 ou 3 sessões por dia de Saltimbancos. E antes dos 10 anos, eu já passei para a Ópera do Malandro. E aí eu já encenava a Ópera do Malandro em casa, tá? Eu estou falando em casa para os meus bonecos. Então, realmente a música, ela é muito forte no meu coração. Muito, muito. Eu acho que contar uma história e falar de emoção através da música é muito forte em mim. Por isso que acaba que Mas como atriz você fez peças não musicais, né? Pouquíssimas. Também, e teu prazer é fazer mais musicais mesmo. Teu prazer é mais fazer musical. Eu gosto muito de estar cantando. Muito de estar cantando. Eu gosto de estar falando. E eu gosto de interpretar. Já cantou... Mas eu amo quando chega a hora de cantar. Eu falo. Quando chega a hora de cantar, eu penso, oba, chegou a hora de cantar. Já cantou em novela? Já foi cantora em alguma novela? Menino, eu cantei agora na Gênesis, né? A novela Gênesis. Eu não vi. Eles sabiam desse meu viés de musical. Os diretores da novela tinham visto o meu Gota d'Água. E aí, eles me deram uma música para cantar. Isabela, você acha possível escrever, produzir, dirigir e atuar? Você acha que é sanidade isso ou que é insanidade? Eu acho que é um pouco demais, tá? Apesar de que eu já escrevi, já produzi, já ensinei. Mas, veja bem, eu não tive essa ambição, eu fui empurrada a isso. Não, eu acho que é um pouco demais. Eu acho que eu prefiro sempre ter uma equipe, mesmo que eu vá dar muito da minha cara ali, né? Porque, por exemplo, quando eu crio um projeto, eu tenho muitas ideias que eu quero que estejam ali. E é muito difícil me convencer de não estar. A não ser que o cara me prove. Não, isso aqui não fica bom. Isso aqui passou o tempo. Isso aqui e eu mesmo assim ainda testo, boto gente para sentar, faço votação. Aí, se na votação eu perder, eu abro mão com muita raiva. Abro mão, porque na votação eu perdi. Mas então, eu faço valer muito as minhas ideias. Mas eu acho que tem que ter uma outra pessoa de advogado do diabo. Eu acho que é fundamental para que você tenha um bom acabamento e um bom resultado. Eu, pelo menos, não acredito que eu sozinha consiga resolver tudo. Eu acho que quando eu estiver de diretora fazendo não tudo, aí sim,
Porque aí o diretor ele já tem um trabalho gigantesco, hercúleo, que é estar cuidando de tudo. Luz, som, figurino, pessoas, atores, marcas, cena, texto. Não dá para você fazer tudo isso, ainda estar em cena, ainda encenar bem, ainda produzir, que é um trabalho... Nossa, produção, então, é um trabalho que nunca acaba, né? Nunca acaba. Então, eu acho assim... Não, pelo menos na minha opinião, eu acho que não ia ficar bom se eu fizesse tudo sozinha. Por isso que eu tenho um produtor associado que cuida de tudo, eu chamo um diretor para ficar de advogado do diabo, e eu normalmente tenho um roteirista ou colaboradores, entendeu? Eu procuro fazer assim, quando eu estou em cena. Eu quero falar um pouco da atriz, mas antes eu quero te fazer uma pergunta para você. Monólogo, já fez? Tem vontade? Ainda não. Tem vontade? Olha, não morro de vontade, não, mas pode ser que um dia caia um meu colo interessante. Escrever o monólogo, você acha? Escrever um monólogo? Não sei. Não sei, porque eu gosto muito de pessoas em cena, né? Eu gosto muito de dividir a cena, eu gosto muito de dividir as músicas, Eu te eu gosto muito perguntei, do coro cantando. eu te perguntei do teatro convencional, porque de produzir teatro convencional, porque quando você falou que gosta do melodrama, eu acho que o teatro convencional tem muita possibilidade de dar isso para você, né? Enfim, vamos lá. Você, na televisão, você tem pudor de pedir trabalho? Você liga para diretor de elenco? Você liga para autor? Você não tem pudor de pedir? Você acha que faz parte para ser lembrada? Eu acho que é chato, é ruim, é um porre, a gente não se sente bem, mas acho que faz parte. E eu não ligo para pedir, eu ligo para me oferecer. Ah. Eu ligo e digo, estou disponível. É um momento bom para mim. Eu sempre penso... E já teve a sorte em algum momento de se oferecer e te convidarem? Não. Sabe como é que funciona? Funciona assim. Quando eu boto um projeto meu no ar, fluindo, rodando, aí os trabalhos vêm. Normalmente funciona assim. Cinema você já fez? Sim, eu faço. Mesmo assim, quando eu estou assim, por exemplo, agora eu estou numa entre-safra. Então, eu fui lá nos sites de elenco, atualizei meus materiais todos, mandei mensagem para todos os meus amigos produtores de elenco, os diretores que eu conheço. Oi, tudo bem? Estou disponível. Todo mundo, tá, ok. Eu me faço lembrar. Mas, eu sinceramente, eles fluíram quando eu estou com um trabalho meu, projeto meu no ar. Normalmente. Você já fez cinema? Já fiz cinema lá no passado remoto, um filme dos Trapalhões. Mas, Pedrinho, os homens da lei não vão deixar vocês morar aqui. Vocês têm que ter um pai que cuide de vocês. O Bonga cuida. É diferente, Pedrinho. Você precisa de um pai de verdade. Mas eu já tenho. Você. Agora você é meu pai. E eu também. Vou fazer o seguinte, no cinema e na TV, você gosta de se ver? Gosto. Você se olha com os olhos da generosidade ou da severidade? Não, olho com olhos de carrasco. Um carrasco horroroso. Péssimo. Eu tenho um carrasco horrendo que eu procuro calar e agora eu tenho conseguido amordaçar ele graças a muitos anos de terapia e isso tem sido um prazer. Porque acho que a gente não precisa se criticar tanto. Mas vendo trabalhos antigos, você consegue ver a evolução da atriz? Com certeza. Mesmo assim, continua sendo carrasca de si mesmo. Mesmo assim ainda consigo ver, porque a gente vai adquirindo técnica, né? Vai se aperfeiçoando, né? Coisas vão acontecendo, você vai evoluindo. Eu acho que é natural. E na nossa profissão a gente vai evoluindo sempre. Eu acho que hoje eu sou uma atriz bem melhor do que antes, né? E vice-versa. E mais para frente também, né? Acho que eu sou uma cantora melhor do que antes. Agora, eu tenho que olhar para o meu trabalho do Gota d'Água, que eu fiz há 10 anos atrás, e respeitar pra caramba, que foi um trabalho muito citado, muito falado. Então, eu
Quando eu olho, eu ainda dou uma criticadinha assim, mas eu falo, ok, tudo bem. É aquela Isabela que fez você chegar na Isabela que você é hoje, né? Então, eu acho que tem esse trabalho de aceitação, mas quando eu vou fazer um trabalho novo, eu sempre dou uma olhadinha no trabalho anterior e faço uma análise, penso que pode melhorar, né? Esse trabalho do Gênesis, por exemplo, que eu tinha um personagem bom na novela, né? Então eu pude ter uma desenvolvimento, acho que foi muito bom. Eu olho as minhas cenas e eu acho boas. Eu penso que Elda. legal, consegui economizar, consegui passar bastante coisa pelo olhar. Eu tinha feito um curso com o Eduardo Wojcik, e que eu achei muito interessante, ele falou muitas coisas interessantes sobre a máscara, eu pude usar lá, eu achei que funcionou, as coisas que ele falou, então eu acho que tem um ganho, a gente vai ganhando, acho que a tendência é ir ganhando, se a gente procura isso, né? Me fala E uma acho que é coisa, em todas as linguagens. Isabela. Teu processo de composição. Como é que você compõe o personagem? Você compõe ele a parte... Sempre da mesma maneira, eu quero saber o seguinte, se você compõe ele de dentro para fora, no emocional, no interno, e aí depois você pensa na mensagem, ou você transforma ele, ou você compõe ele de fora para dentro, a partir da tua imagem, a partir da imagem dele para dentro. Olha, eu acho que cada personagem pede uma coisa. Depende. O personagem do Gênesis, ele tinha muito a ver comigo, porque era uma mãe muito firme, de 3 meninas moças que aprontavam muito. Eu tenho filhos grandes já, então ela tinha muito de mim. Então, esse personagem, eu tinha muito dele em mim, eu achava. E ela tinha uma coisa plástica, muito interessante. E quando eu efetivamente montei ele, eu me senti muito dentro. Então, pode-se dizer que ele veio uma mistura de dentro e fora. Figurino, cabelo, a maquiagem, tudo me ajudou a estar nele, entendeu? A entender aquela pessoa que anda pelo deserto, né? Porque a gente não tem essa experiência, não tem essa vivência. Eu não tenho essa memória afetiva de onde tirar isso. Então, quando eu estava lá no Marrocos, olhando o deserto, naquele sol tórrido, eu fui buscando isso, tentando entender como é que eram aquelas pessoas que viviam ali assim, o que elas precisavam para se proteger, o que eu poderia lidar com aquilo ali numa boa. Então, eu acho que ele veio uma mistura, de dentro e fora. Mas tem personagem que ele vem da técnica, eu acho. Por exemplo, a Medeia é uma personagem da tragédia grega que eu precisei realmente lançar a mão da técnica e vim com ela bem pequena, bem lá de dentro, e vim bem do pequeno, de dentro para fora. Essa personagem só funcionou quando aconteceu assim. Não deu para... Eu, no início, eu usava muito, eu tinha muito subtexto, eu pensava muitas coisas, eu fazia muitas coisas, nada disso funcionava. Quando eu via o vídeo, eu pensava, porra, não tem nenhuma verdade nisso. Que merda, é horrível. Caiu. E aí, não, mas estava ruim mesmo. Eu me lembro que a gente nem tinha essa facilidade de vídeo assim, alguém gravou numa câmera, me mandou, eu fiquei vendo na câmera, e eu falei, nossa, gente, não tem verdade nenhuma, isso está muito ruim. E liguei para o diretor. Era de tipo 1h da manhã, eu falei, João, por que você não me falou que estava tão ruim, está horrível, não tem verdade nenhuma? Ele falou, que ele fala assim, ai, amada, até que não está tão ruim. Mentira, ele estava sendo gentil. E depois ele me falou, não tem nada que você achou bom? Eu falei, tem um pedaço que eu achei bom. Aquele pedaço que eu venho andando para frente assim, ó, sem fazer nada. Quando eu vi andando para frente sem fazer nada, achei que aquele pedaço funcionou. Ele falou, então parte daí. E aí, realmente. Então, esse personagem ele veio do nada, eu diria. Ele veio de uma economia absoluta, simplesmente utilizando a técnica
e deixando que ela fosse me colocando no caminho. Então, eu acho que a resposta é que cada personagem pede uma coisa. Você, como eu, fala o personagem, tem a linha dos que falam a personagem, né? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você faz um personagem, na televisão, no teatro, no cinema, que seja, você convive com esse personagem durante alguns meses. Mesmo que a temporada do teatro seja curta, tem o período de ensaio, tem a temporada. Eu quero saber o seguinte, eles habitam em você fora do trabalho, de alguma maneira? Você convive com eles de alguma maneira fora do set, fora do estúdio, fora do palco? Ou eles entram em você quando você veste o figurino e sai quando você tira o figurino? Olha, eu acho que no teatro ele não vem, não. No teatro ele não vem. Ele fica lá no teatro mesmo. Por uma série de questões. Mas eu acho que quando talvez você faça um personagem muito grande na televisão, eu tenho a sensação de que ele fica um pouquinho. Ele fica um pouquinho depois. Eu ainda não experimentei isso, porque eu acho que isso é só quando você fica muitas horas interpretando personagens que você fica muitos dias nele, meses ali. Eu não cheguei a viver isso, não. Quando eu saio, eu já sou eu mesma. Mas você precisa desconcentrar? Ou precisa concentrar para entrar no personagem? Precisa desconcentrar depois? Sim, eu acho que sim. Principalmente na televisão. Principalmente na televisão, onde a emoção ela tem que estar colada em você. Se for uma cena de emoção, você precisa estar emocionado. No teatro, não necessariamente, né? No teatro, você pode levar a plateia às lágrimas sem estar emocionado. Diferente a linguagem, bem diferente. Na televisão, tem uma coisa muito importante que se chama edição. Já aconteceu com você de fazer uma cena maravilhosa, esperar a cena ir para o ar e a edição ter cortado? Cara, nunca aconteceu, que sorte, né? Eu sei que acontece por aí, mas até Deve hoje... ser frustrante, não deve ser, Isabela? Nossa, deve ser uma mágoa terrível. Ainda que se entenda... Eu sei que acontece isso muito no cinema, porque no cinema você filma muito e depois você tem um tempo, o filme tem que ter um tempo, não é uma série, então eu vejo muitas vezes colegas reclamando disso. Mas como eu ainda não fiz cinema, ainda não vivi essa experiência, não. Para mim, por enquanto... Na televisão aconteceu, você nunca teve cena que você achou linda, que foi meio que retalhada? Não, todas foram valorizadas. Deu sorte. Todas as minhas cenas de emoção foram valorizadas. O que é mais difícil para a atriz, Isabela? E aí eu quero que você reflita na pergunta que eu vou te fazer. Fazer uma personagem completamente distante, completamente diferente da Isabela, onde você vai ter que criar muito, ou aquela personagem que, de repente, é tão próximo de você, que mexe com os dramas que você viveu, que mexe com dores que você sentiu, que mexe com emoções que te tragam lembranças não muito boas. Você já viveu isso? E o que é mais difícil? Eu acho que é mais difícil viver um personagem que não tem nada a ver com você. Mesmo que aquele próximo te traga emoções? O outro pode trazer mais dores, mas a possibilidade de você interpretar bem é muito maior, né? Então, passado aquele sofrimento ali, só colher os louros. Eu, sinceramente, acho que é mais legal. Até porque a gente não faz isso na terapia, né? A gente não vai lá e fala das nossas dores e não trata, e não cura. Mas dói. Claro, com certeza. Eu acho que quando você faz isso com o personagem ele atravessa um processo, eu acho que também você
de alguma forma tem um processo de cura ali. Eu acho que vale a pena enfrentar a dor. Outra reflexão que eu te convido. O que é o ruim do sucesso e o que é o bom do fracasso? Eu acho que tem uma coisa ruim do sucesso que pode ser você ficar um pouco acomodado, sentado nos louros. Eu experimento isso a cada onda de sucesso. Fico um pouco... Eu demoro mais a escrever outro projeto. Eu fico ali, sentadinha, assim, nos louros, numa boa. Então, eu acho que tem esse perigozinho. Sucesso tem muita coisa boa, tá? Mas tem esse perigo. Por isso que eu te perguntei o ruim do sucesso. Eu acho que assim como o fracasso tem muita coisa ruim, mas eu te pergunto o bom do fracasso. Eu acho que o bom do fracasso é que eu vou rapidinho escrever um projeto novo. Tá. Eu rapidinho já começo a emplacar, já projeto, já sai escrevendo, já sai criando coisa nova, já começo, já minha cabeça já fica a mil, né? Então, você diria que você se ilude que o fracasso ensina? Ensina, com certeza. Ensina você a rever erros, passos que você cometeu que não são legais. Isso aí é direto. Não tem. A cada fim de projeto meu, a cada fim de processo, eu sento e faço um balanço dos equívocos, dos pedaços que eu fracassei, onde que não ficou bom, por que aquele fulano ficou emburrado comigo, onde que eu falhei como líder, né? Eu fiquei aqui, blá, 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 falando de liderança, mas liderar não é fácil. Sempre sai alguém magoado. Você tem que ir lá ver o que aconteceu. Então, eu acho que a gente aprende muito, né, com os erros. Porque quando dá tudo certo, você pensa, pronto, agora eu vou só ficar aqui curtindo, uau! Aí, não que você não merece ficar curtindo e merece aproveitar. Eu, inclusive, quando tem estreia, eu não gosto quando a pessoa vem, eu errei aquilo. Eu falo, pelo amor de Deus, gente, hoje é o dia da estreia. Hoje a gente só pode falar parabéns, obrigada, que legal, conseguimos, vitória, não foi fácil, mas está tudo bem. Não, chorar pitanga em dia de estreia, não. Deixa por... Para comemorar, mesmo que tenha um cristão na plateia, mesmo que tenha caído do cenário, mesmo que o som tenha falhado, não interessa, porque a gente sabe que todo mundo esforçou ao máximo para estar ali, e é dia de alegria. Depois, quando passar um pouquinho, aí a gente senta, fala, troca, olha, onde é que eu errei, o que não deu certo, por que a coxinha estava assim, por que fulano está emburrado, por que o cenário caiu, aí a gente vai rever, porque precisa melhorar, é fato. Mas... Deixa as queixas para o segundo dia, que é o dia do terror, né? O segundo dia. Eu tenho 6 perguntas rápidas para te fazer, porque infelizmente a gente está acabando. Restrição. A mulher, Isabela Bicalho, tem alguma restrição para a atriz? Alguma coisa que não faria como atriz? Eu acho que... Nunca pensei nisso, mas eu acho que não teria muita restrição, não. Eu posso dizer que, por exemplo, eu não faria comercial de margarina, nem de Coca-Cola. Eu não gostaria, não faria. Não faria comercial, não venderia, não defenderia nada que eu não acredito. Mesmo que o cachê fosse muito bom. Nem bom. Nem eu passando fome. Isso eu não faço. Eu não vou vender margarina, que eu acho que é o maior veneno que tem. Falar para as pessoas, compre e coma esse veneno, porque eu preciso ganhar esse dinheiro. Não faria. Mas numa cena de uma novela, passaria margarina no pão tranquilamente? Não passaria. Não passaria. Não passaria?
Não passaria. Nem tomaria Coca-Cola. E olha que eu gosto de Coca-Cola, hein? A Coca-Cola é ruim pra caramba. Está no top dos piores produtos criados pelo homem para o homem. Não só Coca-Cola, como todos os refrigerantes. Então, assim, isso é uma coisa que eu não faço. Vender. Porque eu aprendi isso. Se eu estou ensinando meus filhos coisas que eu acredito, que é, pô, segura a onda. Não fica tomando refrigerante. Refrigerante em dia de festa e olhe lá. Não coma margarina de jeito nenhum que está comendo plástico. Eu não posso querer isso para as outras pessoas, só porque não são da minha família. De forma nenhuma. Eu não faria. Você já fez vilã, uma vilã clássica? Ah, vilã é bom, eu gosto de fazer vilã. Você já fez? Ainda não. Só no teatro. Tem vontade de fazer uma vilã na TV assim? Completamente. Muita vontade. Porque as vilãs são... Nunca mais eu vou pegar outros papéis. Eu vou fazer vilã para sempre, até ficar velhinha. Por que as vilãs são... Acho até que eu não pego muito comercial por causa disso, porque eu tenho tipo de vilã. Por que as vilãs são tão sedutoras, Isabel? Porque as vilãs, elas tocam nos assuntos que nos incomodam. Elas movimentam a história também, né? Elas que dão ação para a história, né? Eles, os vilões. Elas dão ação para a história, e que muitas vezes elas estão falando coisas que a gente gostaria de falar, ou elas falam coisas que outros falam para a gente fica com vontade de retrucar, né? Vilãs são personagens que mexem com a gente, sempre, sempre, sempre. A gente sempre lembra das vilãs. Sempre. Às vezes até mais das vilãs do que das boazinhas. Outra coisa que eu quero saber de você, Isabela, o improviso. Você gosta de improvisar? E você se dá bem com quem improvisa? Ou você é daquelas que gosta de respeitar o texto? Não, eu não sou rainha do improviso, não, hein? Não sou rainha do improviso, não. Mas eu admiro quem é. Admiro quem é. E eu jamais reprimiria quem improvisa. Eu procuro super entrar na onda. Eu sou uma atriz que procura jogar sempre. Eu não trabalho com repressão. A outra pessoa joga, eu, rebato. Quem tem que reprimir é o diretor. Se o diretor não falou nada, eu é que não vou falar. A não ser que seja o meu projeto. E mesmo assim, eu nunca falo em cena com um cristão diretamente. Eu vou ao diretor e falo, acho que aquele momento não cabe, não sei o quê. Aí eu tenho que ouvir a opinião dela. Ela fala, acho que cabe ou não cabe, por causa disso. Então, assim, improviso para mim, por favor, faça isso. Outra coisa, a gente falou lá atrás da dificuldade que é fazer rir, de fazer humor. Por que você acha que o público, embora procure sempre o humor para aliviar a tensão da vida, e a crítica, de uma maneira geral, vê o humor como obra menor? Ah, isso é preconceito. É preconceito. É preconceito. Eu acho, claro, muitas vezes o humor está relacionado a assuntos mais fúteis, né? As pessoas não estão ali debatendo uma questão, então talvez o nosso lado artista engajado fique um pouco incomodado com isso. Mas eu acho puro preconceito. Você veja bem a comédia que o Paulo fez até agora, que nos deixou de herança, Paulo Gustavo. Os filmes dele, Minha Mãe é uma Peça. Quantas coisas ele nos ensinou os pais a aceitarem seus filhos gays, entendeu? Falou sobre a gente ter compreensão sobre a nossa mãe, entendeu? Sobre a geração anterior, que tem uma vida... Quantos ensinamentos tem ali? Então, eu acho que comédia, drama, tudo é arte. Tudo é importante. Eu também acho. E acho que a comédia devia ser vista com mais respeito pela crítica, principalmente. A gente não precisa se incomodar, porque a bilheteria faz a comédia ser complicada. Você já morreu em cena? Já matou em cena? Já matei em cena? Já matei. Medeia, mata os filhos. Já morreu em cena? Medeia também, se suicida. Como é que é fazer cena de morte? Olha, quando eu ensaiei essa cena, minha filha fazia uma das crianças. Minha filha, na época, era criança, e ela fazia uma das crianças. As primeiras vezes que eu ensaiei essa cena foi com ela.
Nossa, mas eu não conseguia nem fazer o texto, de tanto que eu chorava, 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 chorava. E é uma tragédia grega, não tem nada a ver chorar, tá? Tragédia grega e choro, não é melodrama. Então, eu precisei, nos ensaios, chorar muito para, na cena, eu poder estar mais sóbria. Era bem difícil. É mais difícil morrer ou matar em cena? Eu acho que é mais difícil matar. Mas gravar a cena da morte, ainda que seja o personagem, faz você refletir sobre ela? Faz, a mim faz. A mim faz. Na novela mesmo, agora Gênesis, o meu marido morria e eu tinha um velório, né? No velório a gente limpa o corpo e eu falava com as minhas filhas que a gente tinha que ser forte. Nossa, mas eu chorei tanto, tanto. Foi bem... E eu nunca perdi marido, né? Não perdi nem meus pais são vivos. Graças a Deus. Eu tenho um contato modesto com a morte. Agora, com a pandemia, que mais, né? Que perdi amigos e pessoas importantes. Foi bem intenso, bem intenso. Acho que chama, assim. A gente está acabando, mas eu não falei da dubladora. Dublar, que é um dos trabalhos dos artistas, é uma atividade fácil? Não, dublar é dificílimo. Você é dubladora, você dubla bastante? Eu dublo, não, eu não dublo bastante, não. Eu dublo um pouco, mas eu dublo, faço umas Claro. dublagens. É uma coisa assim que, nossa, dificílima. Tanto que tem que fazer curso, porque não consegue chegar lá e dublar. Mesmo sendo ator formado? É, porque a técnica, você dublar, você chega lá na hora, tem que ouvir, olhar, não ensaia, ninguém manda texto para casa para você estudar, não é assim. Então, e nós temos uma das dublagens mais respeitadas do planeta Terra, né? A brasileira. E agora é lei ter crédito para os dubladores, né? Antes não tinha essa lei. Bom, né? Que bom. É muito chique, porque os nossos grandes dubladores são artistas internacionais, porque são dos melhores do mundo. Então, por que não tinha o nome deles, gente? Perdemos recentemente um dos maiores, né? Olha, eu me lembro quando a gente redublou os filmes do Stanley Kubrick, pelo Instituto Kubrick, nós ganhamos o prêmio internacional, que foi a melhor dublagem que teve. Eles mandaram o planeta inteiro dublar os filmes do Kubrick e nós ganhamos a melhor dublagem. As nossas estrelas da dublagem, quando você vê dublando, é assim espetacular, entendeu? Interpretação, sincronismo, uma coisa fantástica. É uma arte muito importante que a gente tem aqui. Você conheceu o Isaac Bardavi? Claro! Fantástico, perdemos recentemente, né? Perdemos também o Júlio Braga, não, o Júlio... Como é o nome do Julinho também, que dublava muitos personagens importantes também, foi uma perda. Eu encontrei com ele um pouco antes de morrer também. Um grande dublador, dublou o Mel Gibson, vários artistas importantes. Você gosta de dublar? Eu adoro. Isabela, para a gente acabar, 2 perguntinhas. São, sei lá, 40 anos de carreira, você falou, né? No teatro, na dublagem, na TV, talvez uma centena de personagens. Esses 100 personagens juntos transformaram a mulher, Isabela Bicalho? Fizeram você uma pessoa diferente do que você seria se você fosse só socióloga? Se você fosse socióloga em tempo integral? Eu acho que sim, né? Porque eu acho que a experiência de estar no palco, onde você se expõe de uma forma tão aberta para as pessoas e tem aquela troca tão profunda com o público, seja através da câmera ou seja na plateia ao vivo, no teatro, isso forja muito a nossa personalidade, né? Isso mexe muito com a gente enquanto ser humano, né? Eu acho que sim, né? Acho que o fato de eu ser artista e ter tido essa experiência tem muito a ver com a pessoa que eu sou hoje.
sem ser a carrasca que você diz que costuma ser. Quem é você hoje? Quem é a Isabela Bicalho? Olha, essa pergunta é profunda, hein? A última, hein? Meu Deus! Eu acho que eu sou muito mãe, sem dúvida nenhuma. A minha personalidade tem muito de mãe, tem muito de criadora. Isso me acompanha quase que o dia inteiro, 24 horas por dia eu estou pensando e criando alguma coisa. E tem muito hoje de uma Isabela espiritualizada. Eu tenho um trabalho espiritual muito profundo que me acompanha desde a adolescência. Eu acho que hoje está muito forte em mim. E acho que hoje tudo o que eu faço, o que eu penso, o que eu interpreto, o que eu crio, passa por esse viés da espiritualidade, do amor ao próximo, da crença na força maior e na crença num planeta e numa humanidade mais evoluída, mais solidária, mais amável. É assim que eu penso e que eu me movo. E quando eu crio e quando eu interpreto, eu quero muito influenciar as pessoas nessa direção. E para mim, foi uma Isabela sempre solícita, disponível, simpática, e foi uma entrevista surpreendente que eu gostei muito. Espero que você tenha gostado também. Muito obrigado desde já, tá bom? Te agradeço Foi de verdade, ótimo. Isabela. Muito obrigada pelo convite, foi delicioso o papo. Espero que todo mundo goste aqui da nossa conversa. Adorei falar sobre todos esses assuntos. Muito, muito obrigada. Muito obrigado e um beijo para você. Beijo. Tá. Veja bem, meu bem, sinto lhe informar que arranjei alguém pra me consolar. Meu quarto agora está vazio, já não tenho mais retrato, já não tenho esqueceu de tudo, como tu se esqueceste também. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Il est bien, vous m'avez fait